antes da gente chegar em Gênesis, quando fala de Sodoma e Gomorra, vamos passar rapidamente em Gênesis 13. Perdão. Só mais um momento. Vamos dar uma passadinha em Gênesis 18. Ali, esse capítulo fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Capítulo 18 e 19 de Gênesis. No capítulo 18, versículo 1 e 2, diz que Abraão foi visitado por 3 seres. Vamos lá no capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão estava sentado na tenda, à entrada da tenda, ao meio-dia. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Apareceram 3 pessoas. Abraão imediatamente, pelo aspecto daquelas 3 pessoas, identificou que eles eram emissários do céu e se prostrou em terra. O que aqueles 3 seres estavam vindo fazer na terra? Eles estavam em visita a Sodoma e Gomorra. Por quê? O clamor, o pecado, a impureza, a maldade, a prostituição, o homossexualismo era tão grande naquelas 2 cidades que o clamor daquelas cidades subiu ao céu. E Deus enviou 3 seres para visitar aquelas 2 cidades. Aqueles 3 seres antes passaram em Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Por Deus prosperar Abraão e consequentemente prosperar Ló, eles cresceram tanto e seus rebanhos que eles tiveram que se dividir. Abraão, como homem de Deus, disse para Ló: Ló, escolhe o lado que tu queres. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Ló, contemplando as campinas do Jordão, lá ele encontrou 2 cidades maravilhosas. Ou vocês pensam que Sodoma e Gomorra eram feias? Sodoma e Gomorra eram as cidades mais maravilhosas daquela época, as cidades mais modernas, as cidades onde a civilização fervilhava. E Ló pegou a sua família e foi: não, eu vou para lá, eu vou morar lá. Foi estendendo as suas tendas até chegar em Sodoma, e ali se estabeleceu com a sua família. Existe alguma cidade no mundo que é chamada cidade maravilhosa? Hoje, nos nossos dias? Existe ou não? Existe. Foi o governo dessa cidade que propôs a união estável entre 2 homens e 2 mulheres. Coincidência? Foi o governo da cidade maravilhosa, chamada Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que propôs a união estável entre um homem e uma mulher. A nossa Constituição reza que os privilégios e direitos da lei são concedidos ou eram concedidos até o Superior Tribunal Federal conceder isso, a união entre 2 homens e 2 mulheres como uma união estável. A lei facultava apenas ao homem e uma mulher o privilégio de ser uma união estável. Hoje, no momento agora, a união estável diante da lei
é entre 2 homens e 2 mulheres também. Isso foi concedido não por um tribunal qualquer. Isso foi concedido pela instância máxima da justiça do nosso país. Supremo Tribunal Federal. Homens que foram colocados na testa do nosso país como guardiões da lei e da Constituição. Estamos bem arranjados, não estamos? Bom, mas vamos continuar. Então, aqueles 3 homens, ou 3 seres, visitaram Abraão. E visitando Abraão, eles estavam a caminho de Sodoma e Gomorra. 2 seguiram viagem. 1 ficou com Abraão. Vocês sabem quem era esse que ficou com Abraão? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os outros 2 anjos seguiram o caminho, e o anjo do Senhor, anjo com E maiúsculo, o Filho de Deus, ficou com Abraão. E os 2 anjos seguiram viagem para visitar Sodoma e Gomorra. Luiz, onde que está escrito isso? Gênesis 18, versículo 20. Ali diz: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra, o pecado, a abominação das práticas que são feitas em Sodoma e Gomorra, tem se multiplicado, e o seu pecado se agravado muito. Gente, está mais claro. Não tem como o texto deixar mais claro que a abominação diante de Deus. No versículo 21 diz: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. É lógico que Deus sabia o que era praticado lá. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Porém, antes de haver a condenação, Deus sempre dá a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender dos seus atos ruins. Versículo 22. Então partiram dali. Eram 3, não eram 3? Então partiram dali. Partiram é plural, não era? Não é plural? Então é mais de 1. Partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Um deles ficou com Abraão. Esse era o Filho do Deus vivo, Jesus. 2 seguiram viagem, foram até Sodoma. Abrindo só um pequeno parênteses. Todos sabem a história. Acredito que todos sabem a história. O que aconteceu? O que aqueles homens ímpios quiseram fazer com aqueles 2 homens que estavam em Sodoma e Gomorra? O que os homens daquela cidade se uniram, se juntaram para fazer com aqueles 2 homens que Ló recebeu na sua casa? Aqueles homens queriam praticar sexo com aqueles seres que eram anjos do céu. Eles pediram para Ló botar aqueles homens para fora, porque eles queriam praticar sexo com aqueles homens. Aí o motivo porque Sodoma e Gomorra foi destruída. Por quê? Homem se deitava com homem. Porém, não satisfeitos, eles queriam fazer sexo com aqueles visitantes que vieram trazer julgamento àquela cidade. Agora eu pergunto a vocês, e talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso: e se Jesus, se o seu Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, estivesse junto com aqueles 3 homens? Vocês já pararam para pensar nisso? A quem que eles tentariam estuprar? A quem?
Olha o tamanho da cegueira daqueles homens. Aquele ser que os criou, a Bíblia diz que nós fomos criados através de Jesus. Toda a criação Deus fez e operou através do seu Filho. Aqueles homens iam tentar estrupar o Filho de Deus. Olha a gravidade. Olha por que aquela cidade foi destruída. E Jesus diz isso. Ele diz que quando os homens estiverem tão cegos a ponto de se casarem entre si, o mundo estaria prestes a acabar. Luiz, você falou que eram 3 aspectos. Esse é o primeiro. Qual é o segundo? Vamos lá em Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. O segundo sinal que mostra que esse mundo está no seu momento derradeiro, nos seus últimos momentos. 1 Timóteo, Segundo Timóteo, capítulo 3. O perigo da apostasia. O segundo sinal que indica o quão próximo está a volta de Jesus é o estado espiritual da sua igreja, o estado espiritual dos seus líderes. Quando os líderes da igreja cristã, a igreja cristã no mundo, seja católica, evangélica, a cristandade, estivesse vivendo esses dias, estaria próximo à volta de Jesus. Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Antes da gente ler, eu quero que vocês parem. Aqui a Bíblia vai dar uma relação de adjetivos de como os homens se encontrariam. A Bíblia vai dar uma relação. Olha, nos últimos dias, quando os homens nos últimos dias estiverem dessa maneira, nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Ok? Porém, antes de vocês lerem, eu queria que vocês lessem o versículo 5. Ali diz, tendo forma de piedade, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, preste atenção, tudo que vai ser falado do versículo 1 ao versículo 4 são de homens que têm forma de piedade, ok? A Bíblia não vai dar uma relação de adjetivos de ímpios. A Bíblia não vai dar uma relação de adjetivos de pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia vai dar uma relação de adjetivos não de pessoas que estão no mundo. A Bíblia vai dar uma relação de adjetivos de pessoas que têm forma de piedade, de pessoas religiosas, de pessoas que professam a religião cristã, especialmente, principalmente os seus líderes. Então, se preparem para ler como que vão ser os líderes da igreja nos últimos dias. Não os ímpios, não os incrédulos, não as pessoas que dão as costas para Deus, mas o mundo religioso, o mundo cristão nos últimos dias. Quando tiver dessa maneira, nós estamos vivendo os últimos dias. Então vamos começar. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, meu filho na fé, sabe, porém, isto: nos últimos dias